Te pedimos que o Senhor possa, Pai, trazer clareza, não só para o Enio, mas também para nós, Pai, nesse momento, que a gente possa evoluir, que a gente possa caminhar de acordo com a Tua graça, com a Tua vontade, Pai, para que a gente possa cada vez mais servir nossos irmãos. Abençoa a mente do Enio, a boca dele, para que o que ele fale aqui seja de fácil entendimento, Pai. Seja de fato aquilo que o Senhor colocou no coração dele, Pai. Que não haja nada daquilo que vem do coração dele, mas que venha do seu coração, Pai. Do seu Espírito Santo. Abençoando e conduzindo as palavras dele, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Boa noite, amados irmãos. A graça e a paz de nosso Senhor sobre a vida de vocês. Amém. Deus sempre traz a nós desafios, nos ensinando, nos conduzindo. E a gente muitas vezes se perde na nossa religiosidade. E o que a gente não pode ser é religioso. A gente precisa entender a vontade e o querer de Deus e fazer essa caminhada de maneira que a gente possa cumprir o nosso papel, a vocação, o chamado que Ele tem para nós, com toda a liberdade, com o entendimento de toda a liberdade que Ele nos concede, de sermos de fato livres e que a gente possa crescer, amadurecer e cumprir aquilo que Ele tem para nós. E nós, nesta jornada, muitas vezes, o que fazemos? Nós queremos saber que eu tenho que fazer. E a gente espera que as pessoas nos digam o que é para fazer. Mas a questão da nossa jornada neste mundo, com relação ao nosso Deus, com relação ao nosso Senhor, não se trata disso. Não é o que eu quero fazer, ou o que eu preciso fazer, ou o que Ele quer que eu faça. Pois não se trata do que fazer, mas do porquê fazer. Eu preciso entender o porquê eu preciso fazer. Porque se eu entender o porquê, a caminhada fica mais tranquila, fica mais simples, fica mais fácil. Nós fazemos essa caminhada de uma maneira olhando numa perspectiva diferente. E o que Deus quer para nós? Que a gente amadureça, que a gente cresça, que a gente entenda a sua vontade e viva na plenitude dessa vontade que Ele tem para as nossas vidas. Agora, por que é mais fácil que me digam o que é para fazer? Isto é natureza humana. Porque quando me dizem que é para fazer alguma coisa e eu faço e não dá certo, eu tenho quem culpar. E eu não chamo a responsabilidade para mim. O que a gente precisa entender é que a caminhada com o nosso Deus depende de nós e do nosso compromisso com Deus. Compromisso pessoal que estabelecemos com Ele em conhecer, compreender e viver a sua vontade. E é sobre isso que nós temos falado ao longo dessas cartas que tratam dos problemas da igreja, das dificuldades, e tem essa carta de Pedro que trata de uma forma diferente uma necessidade de irmãos que estavam distante, que tinham se afastado, que estavam na região da dispersão, como a gente viu na semana passada, em várias regiões que essa carta foi escrita para as várias pessoas. E Pedro fala sobre isso. Mas Pedro não fala nada diferente do que a gente viu nas cartas de Paulo. Porque se a gente entender e compreender quem nós somos em Deus, que é o fundamental, entendermos que nós fomos escolhidos por Deus, somos eleitos, que a nossa salvação é algo que Deus tinha planejado muito antes mesmo da criação, que Cristo não era uma solução de problema, mas era algo já planejado antes mesmo da criação. É isso que a gente precisa entender. Mas mais do que isso, nós precisamos entender que por meio de Cristo nós temos o quê? Uma nova vida. Nós somos um novo ser, nós fomos regenerados, fomos feito um novo ser para vivermos em novidade de vida, em uma nova vida. É o que Paulo fala também. Ele fala que nós somos uma nova criatura, que nós fomos criados à imagem de Cristo, que nós somos feitos à sua imagem.
que nós recebemos da mente de Cristo. Pedro, na segunda carta, fala que nós recebemos tudo o que nós precisamos para vivermos uma vida que agrada a Deus. Então a questão não é o que fazer, é o entender isso. Por isso o lema do nosso ministério fala sobre isso. Somos, cremos e fazemos. Não se trata do que eu vou fazer. Se trata de eu entender quem eu sou, crer nisso. Deus afirma sobre isso, e eu entendendo sobre isso, eu vou fazer. E eu vou fazer alinhado com aquilo que seja a vontade de Deus. Nós sabemos que nós somos discípulos de Cristo. Nós somos chamados para sermos discípulos de Cristo. E ele fala o quê? Quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Seguir o modelo, seguir o exemplo, seguir aquilo que ele nos fala. Jesus fala pouco acerca daquilo. Se a gente entender e compreender, a gente vai entender que também é o nosso e deve ser o nosso propósito de vida. Jesus falou que a comida dele se tratava de uma única coisa. Qual era? A vontade do Pai. A razão dele ter vindo aqui era para cumprir a vontade do Pai. Qual o propósito das nossas vidas? Fazer e viver a vontade do Pai. Eu preciso conhecer qual é essa vontade. Eu preciso entender qual é essa vontade. Eu entendendo isso, eu faço a jornada. Nós muitas vezes pensamos segundo o mundo. Nós vivemos a nossa religiosidade, andando como se fôssemos do mundo. E não entendemos que do mundo ele nos tirou. Ele nos tirou do império das trevas, do reino das trevas, do domínio de Satanás, do domínio do pecado, nos transportou para o reino de Deus. Propósito. Qual é a nossa vocação? Proclamar as virtudes de Deus. Quando falamos proclamar, nós pensamos em falar, sim, mas mais do que falar é vivermos. O que a gente precisa entender é isso. Nós somos chamados para revelarmos o reino de Deus na terra. Para vivermos neste mundo como Cristo, revelando o reino de Deus. Ser luz no mundo é andarmos como Cristo, é andarmos segundo os valores do reino de Deus. E para isso eu fui capacitado. Para isso eu fui regenerado. Eu fui feito um novo ser. Eu tendo este entendimento, eu preciso, olhando a minha vida, dizer assim, bom, e aí? Eu não vejo isso. Eu erro, eu tropeço, eu perco a paciência, eu me irrito. Isso é expressão de Cristo? Dependendo da situação, dependendo do momento, pode até ser aquilo, mas não é o normal. O que graça revela? O que a misericórdia manifesta? O que a compaixão expressa? Nós somos chamados para revelar isso, para termos paciência, longanimidade, para revelarmos o amor de Deus, para expressarmos Cristo nas nossas vidas. As nossas relações, a partir do momento que eu me comprometi com Deus, que eu quero a sua vontade e que eu busco a sua vontade, as relações eu vou expressar aquilo que são as virtudes de Deus. E aí a expressão do meu compromisso se dá na comunidade. Deus é bom. E a gente precisa entender isso. Tá? Entender quem nós somos em Deus, vontade dele, o propósito dele, o querer dele para as nossas vidas. Se a minha vida neste mundo está calcada em qualquer coisa diferente de querer conhecer a vontade de Deus, de buscar o conhecimento dessa vontade, se isso não é prioridade na minha vida, estou fazendo alguma coisa errada. Posso ser religioso, posso frequentar culto todos os domingos, todos os pequenos grupos, e se eu não estou satisfeito porque aqui não tem atividade suficiente, posso ir todos os dias em qualquer outra denominação. Mas eu não estou caminhando na direção da vontade de Deus. Eu estou resolvendo
um problema, uma necessidade minha e que eu espero resultado. Então, tudo que eu faço com o objetivo de querer um resultado, ou de ser abençoado, ou de pedir qualquer coisa para Deus, para Ele resolver o meu problema, estou caminhando não na direção daquilo que Deus quer, mas naquilo que é atendimento das minhas necessidades. E eu não entendi nada ainda. Isto é simplesmente um sintoma, uma expressão que eu não entendi a vontade de Deus, nem o querer de Deus, e que eu estou sendo imaturo. Se eu me submeti e reconheço Cristo como meu Senhor e meu Salvador, e eu não estou avançando na direção daquilo que seja o querer de Deus, simplesmente estou sendo imaturo. É aquilo que Paulo escreve na carta aos Coríntios. No capítulo 3, quando ele fala, olha, eu não pude falar com vocês como pessoas maduras, eu tive que falar como pessoas imaturas, como crianças. E é disso que ele está falando. Para onde nós estamos caminhando? Qual a direção? Aí, como posso conhecer e compreender a vontade de Deus? Através das Escrituras. Para que você possa entender e compreender a vontade de Deus, é através das Escrituras. De que nós precisamos? Da orientação, da direção do Espírito, pois Ele nos guia nessa jornada. Então, o reconhecimento da minha dependência, associado com a minha certeza da salvação, de que eu entreguei a minha vida a Cristo, que eu tenho do Espírito de Deus, que eu fui feito um novo ser, uma nova criatura, e que eu quero, é a vontade de Deus, que eu tenho que fazer através das Escrituras. Por quê? Porque é através dela que eu aprenderei a julgar o que eu estou ouvindo e o que eu estou lendo. Mas eu preciso sempre olhar o porquê eu estou fazendo as coisas. Porque se não é para buscar a glória de Deus, para que Ele seja visto através da minha vida, para que Ele seja revelado através do que eu faço, estou na direção errada. Se aprendermos a julgar as coisas desse jeito, nós caminharemos para a maturidade. Vamos ser perfeitos? Com certeza não. Porque nós tropeçaremos, é o que Pedro fala na segunda carta, tropeçaremos. Mas tem problema? Não, mas à medida que a gente caminha, menos a gente vai tropeçar. Por isso, quando neste capítulo que a gente está, no capítulo 1, a partir do verso 13 da primeira carta de Pedro, a gente pode ler o seguinte, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Depois de termos, como na semana passada, a palavra que foi ministrada, que fala justamente do que nós recebemos, da salvação, que nós somos regenerados por uma viva esperança, não se trata de aparência. Se trata daquilo que Deus fala acerca do que Ele nos deu, nos concedeu, acerca da vida eterna. Que nós somos eleitos, ou seja, aqueles que são escolhidos por Deus, que nós somos chamados para o reino, que fomos feitos filhos, que fazemos parte de algo que é eterno, que faz parte da vida de Deus, que nos é concedido, não porque merecemos, mas por causa dessa graça maravilhosa, desse amor tão grande que nós temos que revelar e que Cristo revelou. Porque Jesus veio para tornar o Deus invisível visível, para que a gente conhecesse Deus de fato como Ele é e qual era a vontade. E Jesus fez isso. O que a gente precisa entender? Esse é o nosso papel. Quando ele fala, Jesus disse que nós somos a luz do mundo e somos o sal da terra, é para sermos isso. Para sermos como Ele, no sentido de expressarmos e revelarmos a obra que Deus realizou em nós. Lembrando sempre, não porque merecemos. Por isso, quando Pedro começa no versículo 3, ele diz assim, por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. O que ele fala de preparar o entendimento? Eu compreendendo isto, é aquilo que Paulo fala na carta aos Romanos, no capítulo 12.
transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, é um processo de transformação de entendimento. Enquanto eu não transformar a maneira de pensar, a maneira de viver o meu entendimento, eu não vou crescer na fé, não vou amadurecer e não vou viver a vontade de Deus. Por isso, o fundamento é a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir da palavra de Cristo. Não tem outra forma. Se eu não leio as Escrituras, não conhecerei, não compreenderei e ficarei ouvindo pessoas que podem muito bem estar me levando. Quando ainda, como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Não se trata de fazer para ter, para alcançar, mas é para expressarmos. A santificação na nossa vida e o sermos obedientes não é uma condição para alcançarmos a salvação, para termos as bênçãos de Deus. Ele já nos deu, já nos concedeu, nós já recebemos, nós já somos participantes da vida de Deus, da vida eterna do Criador que nos é concedida em Cristo Jesus. Por sua graça, por meio do que Cristo fez, a sua salvação é desta maneira. Tendo tudo isso, eu não posso viver diferente do que ele afirma sobre a minha pessoa. Por isso eu preciso santificar. A santificação não é para ver Deus, é para que vejam Deus através da minha vida. Se nós nos santificamos, se nós fazemos essa jornada, se cada um de nós nos comprometemos com isso, o que verão no nosso meio? Carne? Pensamento humano? Relações estabelecidas segundo as regras naturais? Não. Vão ver Deus. Vão ver Cristo. Porque nós vamos expressar Cristo. Vamos revelar Cristo. É para pensarmos da mesma maneira? Não. É termos o mesmo modo de agir. É termos essa mesma direção de pensamento quanto à vontade de Deus. Mas não é para pensarmos as mesmas coisas. Não precisamos. E é nessa diversidade que Deus se manifesta. Porque pessoas pensando de forma tão diferente conseguem andar junto, expressar junto, revelar o amor de Deus. E é isso que a gente precisa aprender. Não existe outra maneira. Não existe outra forma de vivermos. A santificação não é para alcançarmos alguma coisa. É para revelarmos quem somos. Por isso se trata do porquê e não o que fazer. Eu tendo esse entendimento de quem eu sou e aonde eu estou e que pela graça de Deus, por causa da obra de Cristo, por causa da minha justificação, que Cristo cumpriu tudo e me regenerou, me apresenta diante de Deus santo, inculpável e irrepreensível, o que eu tenho que fazer? Se eu sou participante da natureza divina, se eu tenho a vida de Deus e se Ele me capacitou para rejeitar as paixões humanas, como eu devo viver? Nós precisamos nos ajudar uns aos outros nessa jornada. Lembrarmos que esse é o propósito. Santificamos para que vejam Deus em nós, para que nós revelemos a glória de Deus, para que nós possamos encher essa terra com a glória de Deus, não outra coisa. Nada, não existe nada significado em mais nada. Não temos outro propósito na vida. Mas e como eu toco o meu serviço? Paulo falou sobre isso. Façam bem, façam da melhor maneira possível. Façam com todo o empenho, com todo o zelo para pessoas, para que vocês possam receber uma promoção? Não. Façam com todo o empenho para o Senhor, para revelar a glória dele, para manifestar ele. Se eu estou cansado, se eu estou desanimado, se eu estou relapso no serviço, eu estou servindo a quem? A mim mesmo e ao diabo, não é a Cristo. E é isso que eu preciso entender. Não faço para alcançar coisas para mim, eu faço para revelar o meu Deus. Por isso eu faço bem. Por isso eu tenho que me empenhar e fazer da melhor maneira possível. E é isso que a gente precisa entender. Como a gente trata os nossos pais, os nossos irmãos, os filhos, como a gente trata, mesmo que a gente tenha dificuldade, a gente precisa
entender quem nós somos e quem nós precisamos revelar. Qual é o propósito, qual é a razão do nosso viver. Porque se não entendermos, vamos estar caminhando muito longe, muito distante daquilo que Deus nos chama para viver. Por isso, a santificação que Pedro nos chama é para isso, para revelarmos a glória de Deus diante dos homens. Porque Ele é santo. E como Ele é santo, e se eu estou na presença dEle, se eu vivo na presença dEle, se eu fui colocado lá por Cristo, se eu estou unido com meu Deus e Ele está unido a mim, não é o que Jesus orou? Não temos outra coisa para fazer. Revelar a mesma santidade que o nosso Deus. Agirmos como Cristo. Lembrando, é uma jornada que nós precisamos aprender a fazer. De santificação para revelar o Senhor. Se vocês invocam, no 17, se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. É muito. Olha, se a gente entende isso, se a gente chama Deus, o nosso Deus e Pai, se nós reconhecemos que participamos da vida dele, que recebemos da vida dele, e que ele nos fez um novo ser, que ele nos chama para vivermos uma vida que expressa e revela o seu reino. Qualquer coisa que eu for fazer, e por isso que Paulo nos chama para assim, olha, orai sem cessar, ou seja, converse com Deus o tempo todo. Porque quando você conversa com Deus o tempo todo, em tudo que você estiver fazendo, lembrando de quem você é e de onde você está, certamente as provações, as tentações, as dificuldades que surgirão, você saberá resistir, porque você vai lembrar que você foi capacitado para rejeitar aquilo, para não viver daquela maneira. E quando a gente tropeça, quando a gente esquece quem nós somos e o que nós recebemos de Deus. Por isso, manter viva a palavra em nossas mentes, aquilo que fazemos, para quem fazemos, por que fazemos, nós vamos entender como a gente deve viver, que revela o Pai, e a gente vai fugir de tudo aquilo que seja expressão da carne, da forma de pensar do mundo, do agir do mundo, de agirmos de forma egoístas, arrogantes, hipócritas, muitas vezes, que nós agimos, mas que a gente precisa repensar, que a gente precisa amadurecer, para que a gente possa expressar e revelar o nosso Deus. Nós não temos outro propósito na vida que não esse. Crescer para revelar o Pai, revelar o seu amor, sua misericórdia. Por isso ele fala, olha, que tudo isso que Deus fez não foi mediante coisa fútil, coisa que não tem valor, que não é eterno. Não foi prata, não foi ouro, que muitas vezes a gente está correndo atrás, achando que isto é a cereja do bolo. E isto, para Deus, não tem valor. Não é nisto que nós colocamos o nosso coração, não é nisto que a gente fundamenta a nossa vida, e não é atrás disso que nós devemos correr. De forma mais tranquila. Tranquila no sentido de não vai ter problema? Não. É porque mesmo que eu esteja no vale da sombra e da morte, como o salmista fala, como o Davi fala, ou seja, se a coisa estiver feia, eu não vou me preocupar. Por quê? Porque Ele está comigo. Porque a sua vara, o seu cajado, ou seja,
Ele me conduz naquela jornada. Muitas vezes a gente pede coisas, Deus não atende. E depois, lá na frente, a gente olha para trás e pensa assim, foi bom o Senhor não ter atendido. Porque eu não entendia, mas eu era criança. E à medida que a gente amadurece, a gente olha para trás e fala assim, Senhor, obrigado. Obrigado por tudo que foi difícil passar, por cada situação, porque aprendi, eu cresci. Se eu tirar isso da minha vida, eu vou saber assim, olha, eu não teria amadurecido, eu não teria entendido. Por isso, como ele fala no início do capítulo, as provações é para isso, para o aperfeiçoamento da nossa fé. As dificuldades são para isso. Se está feio a coisa, saiba quem está conduzindo. Saiba quem está guiando-nos nessa jornada. E é isso que a gente não pode esquecer. E passar por isso vai fazer um processo de crescimento para nós. E nós fomos comprados mediante a obra de Cristo, por um preço muito alto. E a gente não pode viver de qualquer maneira. Não podemos. Eu preciso entender isso. Não podemos viver de qualquer maneira. Não é viver segundo este mundo. Não é pensando como este mundo que a gente vai cumprir a vontade do Pai. Por isso ele fala, olha, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido, no versículo 20, ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês. Por meio dele, vocês creem em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. Isso que a gente precisa lembrar. É por causa dele que nós cremos, é por causa dele que nós vivemos, é por causa dele que nós temos a vida. O nosso viver, por isso, como Paulo escreve no final do capítulo 1, tudo foi feito por ele, tudo é por meio dele e tudo é para ele. O Pai entregou tudo em suas mãos. Tudo é para a glória do Senhor. Para que nós, entendendo quem nós somos, vivendo neste mundo como ele, encheremos a terra com o conhecimento da glória. Porque quando nós revelamos Cristo, nós revelamos o Pai. Quando as pessoas nos recebem, elas têm que receber Cristo. Quando elas recebem Cristo, elas vão estar de fato recebendo o Pai. Mas para isso, precisamos repensar a maneira como nós vivemos. Transformar o entendimento para que a gente viva de forma que nós revelemos Deus. Então, por que fazermos as coisas é mais importante do que eu tenho que fazer. Porque quando eu só penso no que eu tenho que fazer, eu estou pensando segundo o mundo e, na realidade, eu estou querendo arrumar um que vou poder culpar se as coisas não derem certo. Não quer o que Adão fez? A mulher que o Senhor me deu? Não foi o que ele falou para Deus? Adão falou para Deus? Foi a mulher que o Senhor me deu, a culpa é do Senhor. E é o que nós fazemos muitas vezes. Ah, mas o pastor falou para fazer isso e eu fiz e não deu certo. Tá bom. Eu estou sempre procurando o quê? Receita de bolo. Se você olha em todas as ações, todos os marketing que tem, quando você olha toda aquela campanha de coaching, de tudo que vem, de qualquer coisa que vem, é te dizendo o que você precisa fazer para você ter sucesso. Isso não é só na vida pessoal, isso é nas empresas. Sempre vem os modismos, sempre vem dizendo o que você precisa fazer para fazer melhor. E na realidade não vai mudar nada, vai ter a febre, vai fazer, não vai dar certo, porque nem a maioria não vai entender o porquê fazer aquilo, e aí vai fazendo, aí esquecem, pronto, morreu. Aí volta a vidinha, coisa sem resultado, vai falar assim, olha, gastamos dinheiro e não resolveu nada. Não sei se vocês já viveram isso, mas eu já vivi muito isso. Por quê? Falta entender o porquê fazer as coisas. Quando nós começarmos a entender o porquê, nós vamos caminhar na direção do querer do Pai, da vontade do Pai,
para que a gente o revele neste mundo. Tendo purificado a alma, no 22, pela obediência à verdade e com vista ao amor fraternal, não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, o amor de Deus que temos que expressar é por causa de quem somos, por causa da semente que nos gerou. Porque nós temos da natureza de Deus, nós somos participantes dessa natureza. Eu viver diferente disto, na realidade, eu estou negando a própria natureza que Deus disse que eu recebi. É a mesma coisa de eu querer que um pé de abacate dê limão, ou um pé de mamão dê laranja. Não é da natureza. Mesma coisa. Se nós vivemos no pecado, é porque nós não entendemos a natureza que nós recebemos. Se eu vivo segundo a forma de pensar do mundo, eu não entendi a natureza que eu tenho. Eu não entendi ainda quem eu sou. Por que eu não entendi? Porque eu estou sendo negligente? Porque eu estou procrastinando aquilo que eu sei que eu preciso fazer? Porque eu preciso conhecer a vontade de Deus. E se eu não estou fazendo isso, o que eu estou fazendo então? Não tenho tempo? Me falta tempo para conhecer, para ler as Escrituras, estudar e conhecer e compreender o que Deus quer? Eu preciso parar e repensar. Gente, não existe maneira, não existe outra forma. Não existe fórmula mágica para isso. É uma jornada, é uma caminhada. E outra, não é corrida de 100 metros. É uma maratona de uma vida. E só vamos embora o dia que Deus realmente nos chamar. Que cumprirmos aquilo que é o propósito, o querer dele para as nossas vidas. Que a gente possa fazer como Paulo, tá? Que ele fazia de tudo para ter a certeza que não tinha corrido em vão. Que a gente possa ter essa mesma postura, sabendo quem nós somos, pelo preço que foi pago, e que a gente se comprometa com o Senhor, fortalecendo, crescendo e buscando, e expressando a natureza de nosso Deus, revelando o seu amor nas nossas relações. Não é gostar. Nós não estamos falando de gostar. Mas é eu fazer o que eu preciso fazer em favor do outro, para que o outro possa conhecer Deus. E Paulo reforçou isso no Novo Testamento, na carta aos Romanos, no capítulo 12. 12 ou 13. Se teu inimigo está com fome, dá de comer. Está com sede, dá água de beber. Isso é revelar o amor de Deus. Quem ama não faz mal para o próximo. Paulo fala, toda a lei, todos os profetas se resumem a uma coisa só, amar próximo como você mesmo. O que isso quer dizer para nós? Que se qualquer coisa que eu estiver fazendo esteja na realidade expressando a minha maldade, isso não é de Deus. Isso é do homem. Se eu falo mal, se eu sou mentiroso, se eu engano, tudo isso é o quê? Maldade. Maldade que está em mim, que eu estou deixando que influencie a vida daqueles que estão perto de mim. Não estou sendo exemplo, não estou sendo testemunho, não estou revelando o reino de Deus. Por isso, como ele começa, no versículo 13, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios, esperando inteiramente na graça que está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo para as nossas vidas. E à medida que você vai mudando o entendimento, lendo as Escrituras, coisas que você não prestava atenção por causa da forma de pensar do mundo, você começa a ver que
é mais simples do que você imaginava. Amém? Que a gente possa ter o entendimento, a compreensão daquilo que Deus quer, para que a gente viva, não buscando o que fazer, mas o porquê fazer. E a referência é a palavra de Deus, que diz quem nós somos e o que nós recebemos de Deus, para que, crendo nisso, a gente viva segundo isso que Ele fala. Amém? E não importa o que você vai fazer, grande obra, pequena obra, mas em todas as relações nós temos que revelar o nosso Deus. Pode atingir milhões de pessoas, pode atingir uma só pessoa. Mas em toda situação, temos que revelar o nosso Deus. E é mais fácil fazer para aquele que está perto do que aquele que está longe. Porque ao perto nós vamos revelar quem nós somos de fato. E na família nós não precisamos ter problema com as nossas diferenças, com as nossas imaturidades, porque nós precisamos crescer. E é nisso que nós vamos ajudar. A razão de nos reunirmos, de nos encontrarmos, de comermos juntos, de nos alegrarmos, é para que a gente aprenda uns com os outros e ajude uns aos outros na jornada. A verdadeira adoração, o verdadeiro culto a Deus, não é esse momento que a gente tem aqui. Mas é quando, como Paulo fala, nós ofertamos as nossas vidas, os nossos membros, à vontade de Deus. Onde a gente aprende sobre isso? Estando junto, aqui nesse momento, nas nossas reuniões de pequeno grupo, nos nossos encontros, que a gente tem a oportunidade de encontrar, conversar e ajudar uns aos outros. Não importa se está aqui em Uberlândia, ou se são pessoas que estão lá do outro lado do mundo. Mas que a gente possa sentar, conversar e ajudar na jornada, entendendo quem Deus é e o que Deus quer para nós. Para que a glória dele sempre se revele através de nossas vidas. Amém? Que a gente possa ter o entendimento da vontade de Deus, o querer de nosso Deus, que a gente possa caminhar nessa direção, nessa única direção que nós temos. A plenitude de Cristo, como Paulo nos fala. Paulo nos chama para correr, esmurrar os nossos corpos, ou seja, rejeitarmos tudo que seja pensamento, forma de agir e pensar deste mundo, para que a gente revele o reino, manifeste a glória do Pai naquilo que a gente esteja fazendo. Amém? Que o Senhor possa nos conduzir nessa jornada e nos dar todo o entendimento, toda a compreensão do seu querer, que a gente seja essa luz neste mundo, que a gente seja o sal nessa terra, para que o Pai receba todo o louvor e a gente possa falar como Cristo. Tudo que eu faço é para cumprir a vontade daquele que me chamou, daquele que me enviou. Que a gente seja como o Senhor, imitadores dele. E que a gente possa ser como Paulo, ao ponto de dizer para a pessoa: estou tão comprometido com o meu Deus que eu chamo você para me imitar como eu tenho imitado a Cristo. Porque é no nosso dia a dia, nas nossas relações, que a gente vai aprender e entender sobre isso. Revelarmos Cristo em tudo que a gente faz e nos ajudar nessa jornada. Amém? Que o Senhor nos dê esse entendimento, essa compreensão e que a gente possa fazer essa caminhada para glorificar o Pai. Tá bom? Amém. Vamos ficar de pé, vamos ter um tempo de oração.